Vamos esperar aí algumas pessoas entrarem para ver se essa questão, o vídeo estava travando, e vamos ver se isso continua. Aurilúcia, Luiz, a Marli, o vídeo tá ok para vocês? Pedro, tá travando, né? Leandro, Flávio, por favor me deem um retorno aí para ver se, porque aí eu não tenho muito o que fazer, né? Se tá tudo ok. Putz, continua travando, né? Será que se eu abrir isso aqui facilita? A Grazi, a Amanda, continua travando, me dê um retorno aí do áudio também, para que a gente possa iniciar essa nossa conversa. Travando ainda, Flávio, me dá um retorno, alguém mais? Algumas pessoas estão relatando de que o vídeo está travando, então eu gostaria da opinião das outras pessoas sobre isso, para ver se realmente, se é só com algumas pessoas ou com todas as pessoas. Por favor, me dê um retorno. Isadora, a Amanda tá dizendo aqui que tá travando. Putz, então não sei o que fazer, viu? Deixa eu ver aqui, só um minuto. Ver se melhora. Vamos ver se melhora. Por favor, me dê um retorno. Se continua travando, o que é que tá acontecendo? O Gleidson entrou de novo, obrigado Gleidson. Isadora, Amanda me deu um retorno aí também, Marli, Flávio, para ver se isso continua travando ou se está acontecendo de maneira mais fluida. Pedro, como é que tá a gravação aí, Pedro? Agora melhorou? Ah, ótimo. Finalmente a gente vai começar isso, né? Opa, melhorou. Muito obrigado. Renato Bruno entrou também. Mais alguma pessoa? O Sandro também entrou de novo. Me falem aí que algumas pessoas estão falando que o vídeo está travando. O Flávio está dizendo aqui que o vídeo está aos pedaços. O Renato Bruno dizendo que o vídeo está ok. Alguém mais, por favor, me dê um retorno para que a gente possa iniciar isso. Áudio ok, ótimo, muito bom. Obrigado, Renato, não está travando. Cadê a Amanda, que estava dizendo que o áudio também, quer dizer, que o vídeo estava travando. Ah, ótimo, muito bom, muito bom. Pronto, agora vamos começar. Vamos meter bronca, porque eu acabei de comer uma feijoada na casa da minha sogra, meu filho. Eu tô aqui morrendo de sono, viu? Vamos começar aqui a nossa brincadeira de hoje. Então vamos lá. São 2h15, 2h16. Obrigado, Amanda, melhorou. Então vamos aproveitar logo isso aqui e já continuar aqui a nossa conversa. É o seguinte, na aula passada... Obrigado, Sandro, show de bola. Então isso já é o aval mesmo para que a gente possa conversar. No domingo passado, nós conversamos sobre os inimigos da sabedoria, né? Então eu vou falar rapidamente sobre isso, porque quem não acompanhou vai ter a oportunidade de acompanhar agora. E vou falar também sobre algumas consequências, alguns fatores, algumas coisas que podem acontecer na vida de um cidadão
né, de uma pessoa que se dedica à vida intelectual. Porque quando a gente fala em vida intelectual, algumas pessoas pensam que é coisa de extraterrestre, né? E não é, tá? Então a Camila acabou de entrar, Camila Viana, só faz 20 anos que eu conheço a Camila. Obrigado, viu, Camila, por estar aqui. Bom, vamos lá. Com relação aos inimigos da sabedoria, nós temos aí 6 inimigos, né? Quais são esses inimigos? O primeiro, isso não tem uma ordem assim de quem é o mais perigoso, de quem é o menos perigoso. Cada um exerce a sua influência de uma certa forma. Então nós temos aí a preguiça, nós temos a irritação, o orgulho, a sensualidade, a ininteligência e a inveja, tá? São os grandes 6 inimigos da sabedoria, tá? Cada inimigo desse influencia a mente de um indivíduo de uma forma, porque, como eu falei na live passada, para que nós consigamos entender certas coisas da realidade, nós temos que ter um imaginário bem cultivado. E para ter um imaginário bem cultivado, nós devemos ler boas obras, nós devemos deixar os grandes autores serem os nossos professores, né? E você não vai conseguir dedicar boa parte da sua atenção ou boa parte da sua vida ao diálogo com os bons autores se você é um preguiçoso, né? A preguiça faz com que nós não nos movamos, que nós fiquemos parados, que nós não consigamos dar um passo à frente. Então, quem tem uma preguiça enorme dentro de si não vai conseguir fazer muita coisa, tá? Associado a isso, existe um outro problema, um outro inimigo, que é o orgulho. O orgulho, ele nos coloca dentro de uma bolha tão fosca que nós não conseguimos perceber o brilho da outra pessoa. Nós não conseguimos observar e notar o que é que uma outra pessoa tem a nos ensinar, tá? Você pensa que sempre está certo, não? Então o orgulho, ele faz com que nós fiquemos aprisionados dentro dessa bolha que muitas vezes é criada até pela preguiça e pela inveja, tá? E aí, quando você tem a preguiça associada ao orgulho e ainda coloca a inveja, você não vai conseguir perceber o que essa pessoa tem a nos ensinar, tá? Então nós temos aí orgulho, preguiça e inveja. É um trio que, se andar junto, vai fazer muito mal para o indivíduo, tá? Existe um outro inimigo, que é a irritação, né? Quando você tem que... uma pessoa que quer se dedicar à vida intelectual, ela tem que ser paciente. E quanto mais paciente ela for, mais ela tem que nutrir aquela história de não se irritar, certo? Então, quanto mais paciente você for, menos você se irrita e mais você consegue aprender com os outros. A impaciência atrapalha até o seu momento de concentração nos estudos, porque você se torna impaciente. Quando você não entende um conceito de uma única vez, você fica irritado e assim vai, né? Isso é um resumo da ópera que nós falamos no domingo passado. Existe um outro inimigo, que é a sensualidade. A sensualidade, ela faz com que o nosso imaginário fique coberto por uma nuvem negra, né? A ponto da nossa inteligência não perceber e não conseguir atuar no nosso aparelho imaginativo. Então nós não conseguiremos pensar direito nas coisas. Se a inteligência não consegue ter acesso ao nosso aparelho imaginativo, nós não conseguimos pensar sobre as coisas. Nós vamos entrar num problema grande, porque se a inteligência não consegue agir sobre o aparelho imaginativo, nós deixaremos este aparelho nas mãos dos nossos instintos. Então nós deixaremos de pensar e começaremos a imaginar coisas, e o pior pode acontecer, porque
o indivíduo que imagina as coisas, ele pode achar que está pensando nas coisas e de fato não está, né? Então isso é um problema grave. E o nível mais alto e mais perigoso da sensualidade é a pornografia. O indivíduo que tem um vício em pornografia, ele nubla a sua própria mente, ele nubla o seu próprio imaginário, ele embota o seu imaginário, ele enfraquece o seu imaginário e não permite com que a inteligência pegue componentes desse imaginário e combine para poder entender a realidade mesma em que ele vive. E isso é um problema gigante, gigante mesmo. Exatamente, onde assim, a sensualidade é essa que está no funk que estão escutando perto da sua casa. Exatamente, Sandro. Aqui ao lado o pessoal escutando o funk tem um grau de sensualidade enorme, né? Aquilo impregna na sua cabeça e fica repetindo toda hora, e o indivíduo não sai disso, ele fica mergulhado dentro desse problema e não sai mais, tá? E a última dos inimigos da sabedoria é a ininteligência, né? A ininteligência é justamente isso, não deixar a inteligência atuar no seu imaginário. Isso é um problema enorme. Isso é um problema enorme. Então aí nós temos esses 6, né? Temos esses 6, eu vou até fechar aqui que eu nem aguento isso aqui, né? Tem esses 6 inimigos da sabedoria. Pois bem, você que quer se dedicar à vida de estudos, a trilhar o caminho da vida intelectual, você tem que evitar, você tem que se blindar, né? Você tem que criar uma armadura para que esses inimigos não tenham acesso a você. E isso é uma luta diária, né? Isso é uma luta diária. Imagina você não se irritar com certas coisas, você tem que se trabalhar para isso, né? Então a vida de estudos, ela exige muito esforço, né? Não é uma vida de extraterrestre, não. Mas ela exige e precisa que você se isole desses inimigos. Você não precisa estar ao lado desses inimigos, né? Eles vão ser um freio de mão para você seguir a sua vida intelectual. Então, esqueça isso, tá? Uma forma de esquecer isso é você se dedicando à oração, né? Você indo à missa, você de fato cultivar coisas boas. E quando você cultiva coisas que edificam o seu espírito, que edificam o seu intelecto, você começa a perceber que aqueles inimigos são banalidades, que são coisas inúteis, que você não precisa estar perto deles, e você começa a entrar num outro grau de vivência própria, você começa a dar valor às coisas que realmente merecem valor. Você começa a se dedicar à oração, ao entendimento de conceitos superiores, você começa a ler boas obras e a aprender com os bons autores. Quando isso começa a acontecer, é porque a coisa está dando certo. Você vai começar a trilhar o caminho da vida intelectual. Tem uma forma de isso se tornar mais claro, que é o seguinte. Imagine que você esteja num túnel totalmente escuro. À medida que você lê bons autores, uma luz desse túnel se acende e clareia um pouco mais aquele seu caminho à frente. Então, à medida que você vai lendo bons autores, cada lâmpada desse túnel escuro vai se acendendo e vai permitindo com que você enxergue um pouco mais além, né? Então, nós nascemos numa espécie de escuridão intelectual e aos poucos nós vamos nutrindo, nós vamos acendendo essas lâmpadas e o nosso caminho vai sendo iluminado, né? Isso, que fique claro, esse caminho só é iluminado quando você lê bons autores, porque os bons autores vão fazer com que você enxergue o mundo como de fato ele é. Ele não vai colocar na sua mente uma bolha conceitual que não existe na realidade, tá? Então, leiam bons autores. Quando eu falo bons autores, eu já falei aqui para vocês, você lê Homero, você lê as obras dos grandes santos, você se dedicar aos livros do Vicente Ferreira da Silva, do Mário Ferreira dos Santos, os livros de Tomás de Aquino, você pegar uns livros do professor Olavo de Carvalho e se dedicar ao entendimento profundo deles,
né? Pegar o livro próprio que o Ítalo Marcilli publicou, do Guerrilla Way. Aquele livro faz com que você se instale na realidade de fato e você perceba certas coisas que não percebia antes. Então, cada livro desse, cada autor desse vai permitir com que algumas luzes se acendam no seu caminho e você consiga enxergar um pouco mais além. Pois bem, agora é importante ressaltar Sertilhanges, muito bem, Isadora, Sertilhanges, né, da vida intelectual, o trabalho intelectual de Jean Guiton. Existem outros, né, do Jules Payot, A Educação da Vontade. Existem vários livros que são importantíssimos e que nos servem como essa luz, que acende e que nos permite dar um passo além. Esses livros clareiam um pouco mais o nosso caminho e dessa forma nós conseguimos trilhar com mais facilidade, com mais clareza esse caminho. Bom, eu espero que isso tenha ficado claro. Agora tem uma coisa que deve ser ressaltada, que é a seguinte. A vida de estudos, ela é uma vida muito difícil. Ela é uma vida muito austera, é uma vida que impõe pesadas obrigações e que nem toda pessoa está disposta a cumprir essas obrigações e nem tem habilidade para cumprir. Então não é todo mundo que é dado à vida intelectual, não é todo mundo que gosta de estudar. Mas se você quer seguir essa vida e se você quer ter noção de que de fato essa é a sua vocação, que você quer seguir esse caminho, é uma vida que tem seus sofrimentos de fato, como está falando a Juliana, você tem que perceber se durante o aparecimento desses grandes obstáculos na vida intelectual você consegue passar por eles e mesmo assim ainda ter força para continuar, né? O Flávio está dizendo aqui, além de impor pesadas decepções e sofrimentos também. Exatamente. Não é todo mundo que aguenta esse tipo de coisa, não é todo mundo que aguenta um certo tipo de sofrimento, não é todo mundo que quer ter uma responsabilidade grande, e quando aparecem esses obstáculos pesados na vida de uma pessoa de estudos, ela não sabe o que fazer, né? Mas quando esses obstáculos começarem a aparecer e você conseguir passar por esses obstáculos e mesmo assim ainda ter força para continuar, possivelmente essa é uma vida que você pode seguir, uma vida de estudos, tá? A questão é que quando nós nos dedicamos seriamente a essa vida, em alguns momentos pode ser que aconteça com a gente o que o próprio Sertilhanges fala, que é uma espécie de depressão intelectual, uma depressão espiritual. E quando você percebe que isto está tomando conta de você, você tem que estar preparado para sanar esse problema, para tirar essa depressão intelectual, mesmo que seja aos poucos. E como é que uma pessoa de estudos pode fazer isso? Selecionando leituras de estímulo, selecionando leituras de edificação intelectual, de edificação espiritual, aquelas leituras que vão atuar como uma espécie de seiva nutritiva, que quando você lê um texto edificante, aquilo vai se instalar de forma tão pesada na sua alma, que aquilo vai lhe reerguer de alguma forma, né? E você vai perceber que você não é o único que passou por isso, ou que está passando por isso, mas que outros intelectuais, que outros homens de estudo, que outras pessoas de estudo já passaram por isso também, e que saíram desse buraco da depressão intelectual, lendo bons autores, lendo textos edificantes de bons autores, tá? Eu vou citar aqui alguns livros para vocês.
que podem nos ajudar e que sempre nós temos que ter à mão esses livros, né? Então, só resgatando um conceito que eu falei no domingo passado, uma história que é a seguinte: você tem que tratar o seu local de estudo, o seu escritório, o seu quarto de estudo como um local sagrado, porque é ali que você vai se instalar e que você vai estudar e que muito possivelmente será o local onde você vai se curar, por assim dizer, dessa depressão intelectual ou espiritual. Então vou indicar aqui alguns livros. O primeiro é um bem conhecido, que é As Confissões de Santo Agostinho. Tá? Essa edição é uma edição em capa dura, publicada pela minha Biblioteca Católica, e eu aconselho muito que vocês tenham acesso a esse material. Tá? Existe um site da minha Biblioteca Católica, se você procurar aí no Google, e você pode fazer a assinatura da minha biblioteca, etc. Você paga um valor muito... não é alto o valor que você paga por mês para ter acesso a essas obras. Cada mês chega uma obra de um santo importante. Tá? Então, minha Biblioteca Católica. Um outro livro importante e que tem textos edificantes que servem de seiva nutritiva para o seu espírito, e dessa forma faz com que se forme ao seu redor uma espécie de armadura para que, à medida que o tempo passe, você fique mais forte e aguente as chibatadas, né, que a vida intelectual impõe. Próximo livro é esse aqui, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e também publicado pela minha Biblioteca Católica, livro de capa dura e etc. Né? Esse livro é excelente, sempre tenho aqui na minha mão, para que vez ou outra eu possa ler algum texto, né? E eu não sair dessa realidade mesma onde eu me encontro. O próximo livro que pode ajudá-los também é esse aqui, O Trabalho Intelectual de Jean Guiton. Né? Ele vai falar da vida, né, de como é a vida de estudos e como é que você deve seguir esse caminho. Ok? Vou indicar outro livro. Hoje vai ser o dia de indicações. O próximo é esse aqui, A Prudência, de São Tomás de Aquino. Tá? Um livro muito bom e que vocês podem adquiri-lo aí pela internet, ver na Amazon, né? Para ver quanto custa, mas deve ser um valor bem simbólico mesmo. O próximo livro que eu indiquei na semana passada também, esse aqui, A Educação da Vontade, de Jules Payot. A Educação da Vontade, ok? Publicada pela editora Quirion, né? Muito boa mesmo, ali a equipe do Silvio Grimaldo, todo o pessoal sempre publicando obras excelentes. Então, A Educação da Vontade, de Jules Payot. Esse livro aqui, ele tem uma força enorme, porque ele atinge frontalmente um dos principais inimigos da sabedoria, que é a preguiça. Né? A preguiça nada mais é do que a frouxidão da vontade. A sua vontade está esmorecida. Então, como é que você pode alimentar o seu espírito para que ele deixe esse estado de frouxidão da vontade, para que você tenha vontade de fazer as coisas, e porque é importante ter vontade de fazer as coisas? É A Educação da Vontade, né? A Educação da Vontade, de Jules Payot. É um livro que tem aqui 220 páginas, por exemplo, e é um livro que vale a pena você comprar um caderninho para você fazer as anotações e ir alimentando o seu espírito com isso, e perceber que a frouxidão da vontade, que a preguiça, é um problema que vai fazer com que você não saia do canto, você não vai conseguir fazer nada, tá? Agora veja, eu vou repetir aqui o que eu tenho colocado nos stories. Se você está preocupado apenas em estudar para as provas da faculdade e pronto,
isso aqui não é para você. Você vai procurar outra coisa, né? Vai para um bloquinho desse aí, carnaval, vai curtir, não sei o que, vai tomar uma e etc. Agora, se você quer algo além, né? Se você quer algo além, se você acha que é importante nutrir o seu intelecto, o seu espírito, e dessa forma você se tornar uma pessoa melhor, aí você tem que partir para essas obras, tá? Até porque tem aquelas... Eu acho que vocês já notaram essa sensação, já tiveram essa sensação. Você está conversando... o Sandro está dizendo aqui, um dos melhores que eu li, exatamente, a Educação da Vontade é uma pancada enorme no meio do peito que você leva. Ou você se manca e toma vergonha na cara e deixa de ser preguiçoso, ou você vai ficar dentro desse buraco, né? Então, esse livro, A Educação da Vontade, é como se você estivesse dentro de um buraco e você enxergasse uma mão para puxar e tirar você lá de dentro. É claro que você tem que saber ler um livro desse. Eu li A Educação da Vontade em 2 dias. Tá errado, meu filho. Tem alguma coisa errada. Esse livro é para você... acho que não precisa demorar muito tempo num livro desse, mas você tem que ir com calma. Você tem que deixar o autor ser o seu guia. Você acredite no autor, aprenda com ele e deixe-o levar até o final desse caminho. Tá? Não vá ler uma obra dessa e começar a criticar o autor nas 3 primeiras páginas, nos primeiros capítulos. Deixe o autor levar você até o final. O Jules Payot é um bom guia, né? Vocês não vão... o Jules Payot não vai desorientar você, ao contrário, ele vai pegar toda essa dispersão que existe na sua mente e que alimenta a preguiça e vai direcionar e vai condensar isso e vai ordenar isso na sua mente. Então é muito importante, tá? Falando da sensação, muitos de nós, alguém já teve aquela sensação de conversar com alguém e sair de certa forma engrandecido, com a seguinte sensação: rapaz, eu conversei com essa pessoa e eu aprendi com ela isso e eu estou enxergando certas coisas do mundo de outra forma. Quando você conversa com uma pessoa que tem um espírito engrandecido, é isso que você percebe, porque o seu espírito está num grau diferente do da outra pessoa e esta outra pessoa alimentou o seu espírito com um certo conhecimento e devido a isso a maturidade do seu espírito aumentou um pouquinho e você tem essa sensação de que aprendeu alguma coisa, né? Então, se você quer ser essa pessoa que ao conversar com a outra engrandeça o espírito desta outra pessoa, você só vai conseguir fazer isso se o seu espírito estiver engrandecido, tá? Então, se torne essa pessoa. Fale, né, com esses autores, converse com esses autores, dialogue com esses autores, porque eles têm um espírito muito elevado e eles estão prontos ali no livro para alimentar o seu espírito também. E quando você alimenta o seu espírito, você pode passar isso para outra pessoa e essa outra pessoa vai sentir que aprendeu alguma coisa com você e esta outra pessoa vai passando para outra e isso vai se difundindo em rede e as pessoas vão se instalando mais fácil na realidade. Elas vão começar a entrar na realidade, a ficar imersas na realidade e vão começar a tomar decisões corretas baseadas na realidade, que é exatamente o que falava São Tomás de Aquino aqui, em prudência. A prudência é você, para Tomás de Aquino, e é isso que nós temos que levar para nós, é fazer as escolhas certas baseadas na realidade. Não à toa, São Tomás de Aquino coloca aqui, a prudência, a virtude da decisão certa. Então é você tomar decisões certas baseadas na realidade. Prudência não é cautela, tá? Prudência não é cautela, é você tomar decisões corretas baseadas na realidade. Se o seu espírito não estiver engrandecido a ponto de acionar um gatilho na sua mente para você se instalar na realidade, você não vai conseguir engrandecer uma outra pessoa, não vai conseguir engrandecer a si mesmo e você vai ficar meio perdido nesse mundo, tá? Uma outra obra importante
Deixa eu acender aqui, né? Um outro álbum importante, eu já indiquei no domingo passado, é A Vida Intelectual de Sertilhante, que a Isadora tinha falado aqui, ó. A Vida Intelectual de Sertilhante. Esse livro, também publicado pela editora Quirion, é um livro muito importante para quem quer seguir a vida de estudos. Esse livro traz diversos textos edificantes para o seu intelecto, para o seu espírito. Muito importante esse livro para quem quer seguir essa vida intelectual. Vou repetir, a vida intelectual não é uma vida para extraterrestre. É uma vida para quem gosta do estudo, para quem quer engrandecer o espírito e ajudar as pessoas desse jeito. Ajudar as pessoas a se instalar melhor na realidade, a serem pessoas prudentes. Esse livro é ensinar as pessoas, né? Ser um certo professor que transmita conceitos bons, engrandecidos para essas pessoas. Esse livro é muito bom. Existe um outro também muito importante e que eu gosto bastante, que é do Joseph Tissot, que é A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. Todos nós temos defeitos e como nós podemos nos aproveitar disso para nos tornarmos melhores, tá? Esse livrinho aqui, ó. A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas, de Joseph Tissot, tá? Muito bom, publicado pela editora Quadrante. Assim como a editora Quirion, a editora Quadrante também publica bons materiais, então vale a pena ter esse livro. E um último também que eu indiquei no meu curso de leitura e até sorteei para alguns alunos, esse aqui da Susan Bauer, que é Como Educar a Sua Mente, né? Esse livro ele é um pouquinho trabalhando o negócio. Então é Como Educar a Sua Mente. Muito bom esse livro, tá? Então vocês têm aí uma sequência de livros que trazem textos edificantes, trazem textos que alimentam o nosso espírito, que alimentam o nosso intelecto, e são extremamente úteis quando nós caímos naquela depressão intelectual, naquela depressão espiritual. Então você sempre tem que ter esses livros em mãos a qualquer momento, ali de fácil acesso, para que quando essa espécie de depressão intelectual tomar conta de você, você perceber que isso está acontecendo e não ser dominado por ela. Lê esses textos edificantes, tá bom? Agora vem uma outra questão. Mas, MacGyver, se o indivíduo de estudos... Deixa eu beber uma águazinha aqui. Se esse indivíduo que se dedica aos estudos, ele adentra nesse estágio de depressão intelectual e não tem noção desses textos. É difícil isso acontecer, porque geralmente um estudioso conhece esses textos. Mas aquele que está iniciando nesta vida, pode ser que ele não conheça. E se a depressão intelectual chegar de maneira aguda e até mesmo precoce, e essa pessoa não tiver acesso a essas obras, a depressão intelectual vai levá-lo a um estágio de preguiça muito profunda. Porque ele vai estar com a mente cansada, ele vai querer descansar mais tempo do que o habitual, e uma preguiça profunda vai tomar conta dele, tá? E nós sabemos que a preguiça é um dos inimigos da sabedoria. Então, quanto mais preguiçoso você é, mais instalado nessa preguiça você fica, e você vai descendo nesse poço muito profundo. Vai chegar um momento que você não quer fazer mais nada, e a ociosidade vai tomar conta de você. E aí o problema se tornou um monstro enorme, porque, como dizia Santo Agostinho,
A ociosidade faz com que o indivíduo caminhe devagar, e caminhando devagar faz com que os vícios consigam acompanhar esse cidadão, né? Então aquele que é ocioso caminha devagar e os vícios o acompanham rapidamente. Então os vícios começam a tomar conta do indivíduo ocioso. A ociosidade cria uma situação para a sensualidade, né? Então se o indivíduo, por exemplo, tinha um problema com a sensualidade, pornografia, punheteiro, como eu falei na aula passada, mas ele começa a criar uma armadura e quer sair dessa vida, ele não quer mais ter esse vício, ele não quer ter mais isso e começa a se dedicar profundamente a outras coisas. Se ele cair numa depressão intelectual e não conseguir sair dela, ele vai cair numa preguiça profunda e depois numa ociosidade profunda, e aí isso volta para a pornografia. E ele volta ao estágio zero de novo. Então isso é um que eu costumo chamar de loop infinito de malignidade. Você vai caindo num poço que, se você não for capaz de sair daí, né, e você vai sair daí com ajuda, porque sozinho é muito difícil, com o tempo você pode até conseguir, por causa do seu grau de maturidade, a sua personalidade também vai mudando. Mas os autores, os grandes autores, são aqueles que vão lhe ajudar a sair desse buraco, tá? Então, todos esses livros que eu indiquei contêm textos edificantes, contêm textos nutritivos para a sua alma e para o seu intelecto, tá? Agora, quando você for ler esses textos, você tem que ter calma, você tem que estar bem tranquilo, você não pode estar tomado por uma agonia, por uma pressa muito grande. Porque se estiver, isso vai gerar um problema, você não vai conseguir entender direito o texto, né? Ontem eu estava conversando com um amigo meu, o Flávio, que deve estar aqui, não sei se ele está aqui na live ainda, mas eu falei para ele, a gente conversando, eu disse: Flávio, eu considero o entendimento como sendo uma multiplicação de duas coisas. O entendimento é igual ao seu esforço vezes o seu rendimento. Entendeu? Deixa eu escrever aqui para vocês. Cadê meu caderninho? Tá aqui. O entendimento, eu vou escrever aqui para ver se vocês conseguem enxergar isso, tá? O entendimento é igual ao seu esforço vezes o rendimento. Assim, ó. O seu entendimento é igual ao seu esforço vezes o seu rendimento, tá? Não sei se está aparecendo de cabeça para baixo aí, etc. Mas se você focar aqui vai dar para entender. Então, o entendimento é igual ao esforço, ao seu esforço na leitura vezes o seu rendimento, certo? Quando um cidadão adentra numa depressão profunda, o que vai acontecer é o seguinte: esse esforço para entender o texto vai diminuir, assim como o rendimento vai diminuir, né? Então vai ficar assim, ó. O seu entendimento, isso quando o indivíduo está numa depressão intelectual, o seu entendimento vai ser igual a uma diminuição do esforço e uma diminuição do rendimento. Se o rendimento diminui e se seu esforço diminui, então o seu entendimento diminui junto, tá? É desse jeito. E o que é que as obras, essas que eu indiquei para vocês, vão fazer? Vão fazer com que essas setas subam. Então, o seu entendimento vai aumentar, porque o seu esforço vai aumentar e também o seu rendimento vai aumentar. É isso aqui que vai acontecer, ó. Quando você lê essas obras, o seu esforço aumenta, então, quer dizer, o seu entendimento aumenta porque o seu esforço aumenta e porque o rendimento aumenta, tá? Então, aquele indivíduo que está numa depressão intelectual, ele não se esforça tanto. Se ele não se esforça tanto, ele não vai render tanto. E se ele não rende tanto, ele não vai entender tanto as coisas, tá?
E para você sair disso, você tem que ter força o suficiente para se esforçar um pouco mais e ler aquelas obras que eu indiquei para vocês. Né? Não é ler todas ao mesmo tempo. Você pode ler 2 delas ao mesmo tempo, mas ler todas ao mesmo tempo fica inviável. Então você vai fazer com que o seu entendimento das coisas fique melhor. Tá? Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, façam uma pergunta por aqui, que eu tento saná-la, se eu souber, né, logicamente. Mas o que nós temos que extrair da nossa conversa de hoje é o seguinte: a vida intelectual, ela é uma vida difícil, ela é uma vida que impõe muitas obrigações e que nós não podemos desistir no primeiro obstáculo que aparecer. Em algum momento vai surgir um obstáculo tão grande que você vai se sentir desmotivado e pode ser que você adentre num estágio de depressão intelectual e você tem que sair disso, tá? Você tem que conhecer bons autores, você tem que permitir com que os bons autores sejam seus professores, leiam os textos edificantes desses autores, porque esses textos atuam como uma seiva nutritiva e permite com que você saia dessa depressão, tá certo? Porque se você não conseguir sair, você não vai ter mais vontade de estudar, a preguiça vai aparecer, a ociosidade também, e isso dá ocasião para outras coisas. Você pode ficar mais irritado, você pode cair, se já existia um vício anterior, na pornografia ou na sensualidade de novo, pode nascer a inveja em você. Então todos aqueles inimigos encontrar um espaço, né, um terreno adubado ali. Então a gente pode dizer até que a depressão intelectual, quando não combatida, ela vai nutrir, ela vai adubar um terreno para que os inimigos da sabedoria se desenvolvam dentro de você. E isso é um problema. Isso é um problema. Tá? Bom, eu acho que é isso. Eu acho que eu creio, na verdade, que tenha ficado claro algumas coisas. No próximo domingo, daqui a uma semana, eu quero voltar aqui para conversar com vocês de novo, mas daqui para lá eu vou colocar algumas coisas nos stories, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, façam-na agora para que nós possamos... deixa eu ver aqui, a Isadora colocou aqui. E outra coisa também, não ficar triste caso não entenda as coisas na primeira leitura, porque já sabemos que Sertilian já é uma leitura densa. Exatamente. Você ler a coisa uma primeira vez e tentar extrair todo o sumo numa primeira vez vai ficar muito difícil. É por isso que eu coloquei lá e construí o curso Como Estudar e Como Ler Livros, porque nós aprendemos certas técnicas que nos facilita para a gente o entendimento das coisas, né? Nós conseguimos extrair melhor o conteúdo dos livros quando a gente utiliza essas técnicas, essas ferramentas, tá? Então, o pessoal aí da turma de março, que vai ocorrer agora dia 7 de março e 28 de março, eu vou falar sobre essas técnicas, eu vou falar sobre essas obras de novo, tá? Então, a Isadora, que participou do curso, né, acho que foi da primeira turma, foi exatamente da primeira turma, ela está utilizando diariamente essas técnicas e está tornando um hábito, por isso que ela está falando isso aqui para vocês, né? E eu falo isso porque vez ou outra ela conversa comigo pelo Instagram e também pelos nossos encontros no grupo de leitura. Então tornem a utilização dessas técnicas um hábito, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Devemos ter esse negócio de metas de 50 livros realmente? Olha, é importante ler bons livros durante aí o ano, né? Então essa meta de 50 livros é uma meta boa e se você conseguir cumpri-la, você vai ganhar muito com isso, tá? Então
essa meta dos 50 livros realmente é um bom negócio, tá? É uma boa coisa. Na verdade, tem outras pessoas que dizem, o professor Olavo diz, por exemplo, 80 livros, né? Então, de início, 50 livros, acho que dá para levar, porque não é, nem todo livro tem 300, 500 páginas, né? Então, se vocês puderem ler isso, mas se quiserem ir iniciando aos poucos também não tem problema, ler 10 livros, 20 livros, a tendência é não parar, né? E ler bons livros, né? Ler bons livros. Não vá pegar esse negócio de Karnal, aquele que foi orientando o Paulo Freire, como é o nome dele? Um barbudo, não sei nem como é o nome dele. Cortella, isso aí, não vai pegar isso aí não, vai pegar os que eu falei, Mário Ferreira dos Santos, vai pegar Olavo de Carvalho, Tomás de Aquino, vai pegar Joseph Tissot, Sertilhange, vai pegar esse pessoal. Não vai perder seu tempo com essas outras obras, esses textos desse pessoal não. Você pode ler, mas eu acredito que você vai perder o seu tempo, porque não vai somar em nada com você não. Outra obra boa que a Isadora está dizendo aqui, o Albalá. Albalá é sensacional, né? Fala sobre os estilos literários e é muito importante. Tá? Alguém mais aqui para que a gente possa encerrar essa live e ficarmos por aqui, né? Então, enfim, vou encerrar a live, a gente passa a tarde conversando aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Quando for no próximo domingo, eu volto aqui para conversar mais uma vez sobre algum assunto relacionado a essa parte da vida intelectual, tá bom? Obrigado pelo feedback aí no início do vídeo, o vídeo travando e etc. Eu tive que botar no 4G aqui do meu celular para dar certo, ok? Eu vou tentar deixar essa live aqui no IGTV, como a Juliana sugeriu. E qualquer dúvida que vocês tenham, falem comigo lá no Instagram. O Bruno, que tinha pedido as indicações de livro, eu acho que o Bruno Oliveira conseguiu pegar, não é, Bruno? Os livros aí, os textos edificantes, você vai encontrar muitos aí, tá? Nesses livros que eu indiquei, tá bom? Então, um abraço, que Deus os abençoe e qualquer coisa estamos aí no Instagram, ok? Abraço, pessoal, e muito obrigado mais uma vez.